Alô? Oi? Será que estamos ao vivo? Ei, Dani, tudo bem? Estamos aqui aguardando o Henrique Jordani entrar. Minutinho que eu já vou fazer o acesso dele aqui na nossa live. A Dani está dizendo que está ótimo. Se tiver mais algum item, por favor, Dani. Olá, Henrique. Olá, tudo bom, Marina? Tudo bem e você? Tudo bem. Que bom, que bom. Obrigada por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço, é uma honra poder participar aqui. Muito obrigada, muito obrigada. Então, hoje, primeiro, quero agradecer à OAB. Nós estamos fazendo uma série de eventos, uma série de materiais aberto para toda a sociedade, não é voltada só para advogado. No canal da Cultura e Eventos, vocês vão encontrar várias palestras, mesa redondas, simpósios, sobre diversos temas que são bem interessantes, aberto a todo o público, uma iniciativa da Ordem. E dentro disso, a Comissão de Liberdade de Imprensa, a qual eu tenho a honra de presidir, está fazendo agora aqui nesse mês de agosto, lives toda quarta-feira às 18h30. Tivemos semana passada, hoje nós vamos falar sobre o jornalismo futebol, e semana que vem temos outras sobre advogando para empresas de mídia, muito interessante nesse mesmo horário. Quero agradecer imensamente ao Henrique Jordani, que, iniciado o direito, passou para o jornalismo, formado em jornalismo, trabalha não só como em jornalismo em outras áreas, é idealizador do Jornalismo Futebol Clube, que é uma mídia voltada para o jornalismo de futebol, em diversas plataformas, com conteúdos bem dessa área, muito interessante, vale a pena conhecer. Ele faz parte da Academia Nacional de Direito Desportivo, é isso, né, Henrique? Muito Isso. bacana, para aqueles que têm interesse, vale a pena dar um seguir na academia, material de altíssima qualidade. Tá? Hoje vai ter jogo, escolhemos o tema antes de tudo isso e vai ter jogo. Aliás, quando nós escolhemos o tema, esporte, para mim, estava muito longe. Né? Daí, recente, pelo SBT, teve a transmissão da final do Fla-Flu e fiquei mais próxima ao assunto no campo contratual. Então, foi muito interessante, porque nós já tínhamos, né, Henrique, marcado esse bate-papo, essa conversa, e depois disso que viemos também a trabalhar e falar um pouco sobre a transmissão da final, que foi feita pelo SBT. Né? Então, aqui hoje, para nós começarmos, eu vou falar a gente falar sobre o momento atual, pandemia, acho que a gente pode falar um pouco mais para o final, né? Vamos prestigiar quem está aqui hoje na live, porque não é todo mundo que aguenta ainda a live. Eu acho que tem também uma sobrecarga de conteúdo, e obrigada por quem está aqui acompanhando com a gente. Né? Henrique, fica à vontade para fazer sua primeira apresentação, deixar um pouco você falar, antes de a gente falando de temas do jornalismo esportivo. Certo. Bom, para começar, boa noite para todo mundo, boa noite, Marina. Eu agradeço muito o convite para participar aqui da live aqui na Comissão de Liberdade de Imprensa da OAB São Paulo, é uma honra. Bom, eu ingressei no jornalismo há mais ou menos 10 anos, eu já trabalhei para alguns clubes do futebol brasileiro, de diversos estados, como Grêmio, Atlético Mineiro, Palmeiras, Vitória, Avaí, enfim, bastante clubes. E no início de 2009 eu idealizei, né, tirei do papel o Jornalismo Futebol Clube, que hoje ele está presente nas principais redes sociais, temos um site, temos um canal no YouTube, e o nosso objetivo é trazer um conteúdo sobre futebol, uma forma mais específica, né, já que não
não temos o intuito de acompanhar o futebol diariamente, no âmbito de pré-jogo, pós-jogo e etc. Então a gente traz um conteúdo um pouco diferenciado e é isso. E é um prazer estar aqui e poder bater esse papo aí com você. Obrigada, Henrique. Aproveitando isso que você falou, até vou começar sobre um ponto, né? Você disse, a gente não faz o jogo, o pré-jogo, né, porque isso envolve direitos de transmissão que são negociados com os grandes veículos de comunicação, né, o direito de arena, enfim, uma situação muito grande. E como é o espaço para esse jornalismo esportista autônomo, essa iniciativa sua, né, que você é um exemplo? Como tem espaço para isso? O que tem de foco para esse tema, nesse nicho? Certo. A ideia do Jornalismo Futebol Clube é tentar trazer o conteúdo que as grandes mídias, os grandes canais esportivos não trazem, até por não, não conseguir, já que o trabalho principal é cobrir o futebol diário, né? Então você pega as grandes mídias, sei lá, os sites, os principais sites esportivos do Brasil, os canais de televisão, eles precisam cobrir o que está acontecendo com o time A, o time B naquele dia, o que aconteceu no dia anterior, o que vai acontecer no dia seguinte e tal. Então no âmbito jornalístico, dizendo assim, é um conteúdo quente, né? Que a gente diz assim, é o que está acontecendo ali na hora. No nosso caso, como somos um canal bem menor e com um alcance menor, né? A gente tem um público que gosta bastante do futebol, assim, no âmbito geral, tirando só o seu clube, né? Não só o seu clube, mas é um pessoal que gosta de acompanhar notícias do O futebol, esporte assim, mesmo. o esporte. Então a gente tenta trazer informação que não tem muito espaço, assim, como processos que os clubes enfrentam na justiça, seja no âmbito civil ou Interessante. trabalhista, né? A gente traz Uhum, bastante curiosidade sobre a história do futebol. Eu gosto bastante de trazer alguns dados históricos, alguns acontecimentos históricos, né? E gosto de uhum. debater também bastante com as pessoas que seguem o Jornal de Futebol Clube nas redes sociais, porque tem bastante conteúdo interessante. E às vezes você segue uma linha sobre determinado assunto e aquela pessoa que está te seguindo, inclusive eu tenho bastante, o Jornal de Futebol Clube tem bastante seguidor que é estudante de jornalismo, né? Então a gente tem bastante gente que sabe opinar assim com, com um perfil bem jornalístico e tal, então é bastante legal a gente ter essa interação, que é outra coisa assim que o canal grande, né, ele não tem essa interação com o público, até porque são milhões e milhões de Sim. comentários e tudo mais, não tem como você responder a todos. Então, sendo uma mídia um pouco menor, você consegue dar atenção para todos, então você faz essas pessoas sentirem parte do seu projeto, né? Que essa sempre foi uma ideia bastante clara minha desde o começo. Eu queria levar a informação do futebol para as pessoas e queria também ser informado pelas pessoas, né? Algumas vezes eu já, como qualquer pessoa, já cometi alguns equívocos. Fui alertado nos comentários ou por mensagem inbox pelas pessoas, não é, esse dado está aqui, eu sempre fui lá, agradeço e conserto e tudo mais. Então, de uma certa forma, o jornalismo Futebol Clube, assim, ele conta com a participação do público, né? Então, enfim, resumindo a pergunta, eu acho que Tem espaço para esse jornalismo de segmento sim, e sim, mais autoral seria, né? Que você sim. imprime a sua linha editorial. Sim, exatamente. Esse é um ponto bastante interessante, porque apesar de você não ter o alcance assim dos grandes canais, mas você também tem a possibilidade de abordar os assuntos da forma que você acha mais interessante, e você também pode escolher os assuntos, já que você não consegue abordar todos, você acaba escolhendo o que você acha que pode ser mais interessante e o que foi menos falado. Então, acho que esse é o lado positivo de você empreender assim no jornalismo de forma sem tanto recurso assim, né, como as grandes empresas. Uhum. Eu acho que também o público pede também esse conteúdo mais personalizado.
Porque uma coisa é o público que assiste só o jogo, mas eu quero debater aquilo, eu quero conversar sobre o tema, eu quero ir detalhar no tema. É interessante termos esses canais e essas plataformas permite essa amplitude, né, mais horizontal. Sim. Agora, falando um pouquinho de mídia, rede social, acho que é uma questão que vem, é o seguinte, o jornalismo sempre pede a isenção, a imparcialidade, o contraditório, né, são os princípios do jornalismo para o exercício. Quando você tem uma editorial, você tem que deixar muito claro que aquela é a tua linha, né, ou se você vai fazer uma crítica também, com transparência, né, dentro dessa crítica, mas sempre o jornalismo, ele é um 360, né, e ele tem que ser isento, ele tem que trazer isso. Quando a gente fala de esporte, futebol no Brasil, então, é algo muito polarizado, né, extremamente. Com certeza o jornalista tem o seu time do coração, o seu favorito, e você sabe disso, é até declarado que é ótimo, né, porque é mais transparente, é mais compliance na hora das colocações Sim. dele, eu acho que tem que ser declarado mesmo. Mas como é isso? Essas colocações do jornalista esportivo, não no canal de comunicação, mas nas redes sociais dele. Né? E ainda nesse momento de um país extremamente, né, polarizado. Sim. Bom, o jornalista que ele opta pelo caminho do esporte, né? Obviamente, como você falou, ele tem um time do coração. E se ele falar que não, com todo respeito, mas é mentira, né? Mas nenhum fala que não tem. Alguns preferem esconder o time, né? Por medo de retaliação e tudo mais. Eu já não escondo, eu sempre falei que eu sou corintiano, mas eu coloco futebol acima do meu Somos time de dois. coração. Eu coloco futebol acima do meu time de coração, porque eu gosto mais de futebol do que do Corinthians. Então a imparcialidade é muito importante. Você tem que saber, diferente de outros segmentos de jornalismo, você tem que saber que você está lidando com a emoção das pessoas. Você tem que saber Tá. que a internet ela ajuda você a ter um alcance maior, que é o lado bom, mas também tem um lado ruim, porque tem muitas pessoas que não sabem, digamos assim, usar a internet de uma forma positiva. Então ela usa para atacar as pessoas, ela usa para difamar as pessoas. Então o jornalista ele tem que tomar muito cuidado com isso nos seus comentários. Eu costumo dizer que o jornalista esportivo ele tem que trabalhar sem clubismo, né? A gente diz. Ele tem que criticar o time dele se for necessário e ele tem que elogiar o time dele, né? Se for necessário. Porque também tem isso, né? Muitos jornalistas têm medo de fazer um elogio ao seu time para não parecer que a emoção está acima da razão. Mas não pode acontecer também. Eu acredito que a partir do momento que o jornalista ele constrói uma certa credibilidade com a sua audiência, mostrando que ele tem, com bons argumentos, aquilo que ele está falando, argumentos respeitosos, quando ele fizer uma crítica ao time A ou ao time B, ele será respeitado. Mas às vezes isso não É a acontece, reputação principalmente... dele que... Sim, sim. Isso é muito importante em todas as áreas, principalmente nessa. O que acontece é que nas redes sociais, os jornalistas, quando eles fazem uma crítica ao clube A ou ao clube B, ele rapidamente é atrelado ao clube rival. Então, se ele faz uma crítica ao Corinthians, é porque ele é palmeirense. Se ele faz uma crítica ao Flamengo, é porque ele é fluminense, e etc. Né? Uhum. E aí já começa um ataque, um linchamento dessa torcida muito forte. Por isso tem alguns jornalistas assim jornalistas esportivos que eles são conhecidos até nas redes sociais por bloquearem todo mundo. Tem muito jornalista, principalmente assim, eu vou falar um pouco até do Twitter, né, que é uma rede social Muita mais, informação, né? sim, é mais bate-pronto, né, você dá a sua opinião e a pessoa já responde e tal, então você tem que tomar bastante cuidado. O Jornalismo Futebol Clube tem as suas redes sociais, onde eu falo sobre futebol de uma forma ampla e sobre todos os clubes, e eu, Henrique Giordani, eu tenho as minhas redes sociais particulares, onde quem tem acesso são os meus familiares e meus amigos próximos. E ali, se eu quiser fazer uma brincadeirinha ou outra, eu acredito que eu posso, porque ali eu estou num ambiente
com pessoas que me conhecem, né, de foro íntimo, digamos assim. Então, eu acho que não tem problema. Como eu costumo dizer, eu tenho grupo no WhatsApp com amigos que torcem para outros times, e a gente faz brincadeira quando um perde contra o ganha, isso é normal. Se eu falar que não pode ser assim também, seria a hipocrisia da minha parte. Mas a Claro. partir do momento que você tem uma rede social que a pessoa está seguindo por conta da sua profissão, né, pelo seu trabalho como Porque a jornalista, pessoa aí você tem física que dosar. mistura, né, com esse valor, Sim, né? Isso que a gente fala, quando a sim, gente fala celebridade, né, o talento, e tudo mais, não é só a empresa, mas ele traz esse valor, né, esse sim, capital. sim, exatamente. E a pessoa que ela segue o Jornalismo Futebol Clube, por exemplo, ela não quer ver foto minha com a minha cachorra, foto minha passeando domingo. Não, ela está me seguindo ali porque ela quer ouvir de mim o meu conteúdo como jornalista, né? Uhum. Então eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo, eu tenho que ser totalmente imparcial. Eu tento, né, falar de todos os clubes de um modo mais amplo. Falo bem de todos, tento falar mal, falo bem, se tiver que falar. Então eu acredito O que bom jornalismo, né? sim. Então eu acredito que boa parte assim das pessoas que acompanham o jornalismo futebol clube, elas têm em mente que quando eu faço uma crítica, ela é verídica, ela tem fundamento, digamos assim. E quando eu Uhum. faço um elogio também, né? Obviamente, você sempre vai ter alguém que distorce o que você fala, isso é normal, né? Mas a grande parte, assim, da nossa audiência, assim, graças a Deus, ela entende, ela compartilha as opiniões com a gente, com elas mesmo, né? Os nossos seguidores também debatem entre eles. Então, isso é bem legal. No país no momento que estamos, né, não só o país, é o mundo, né, sempre é o sim, o não, o branco, o preto, sempre é muita diferença, Exato, né, não tem outros tons nisso. Esporte já por tradição é isso, né, essa rivalidade. exato. Então, também por muitas vezes deve trazer isso, o jornalismo esportista, trazer isso o jornalista, por mais que ele queira ali fazer dentro da liberdade dele de expressão, imprensa, porque se confunde. Sim, São terrenos que se sim. confundem um pouco, né? Mas deve ser um desafio conseguir traçar os seus comentários sem entrar na questão de discurso de ódio, sem motivar essas reações também Sim, odiosas, né, dos sim. seguidores. Porque você, basicamente, quando você fala de um assunto, de algum clube específico, a grande probabilidade de você estar agradando uns e estar desagradando a outros, né? Não tem como você agradar a todos, falando de Sim. futebol. Então, você tem que saber falar de uma forma simples, objetiva, leve e respeitosa para que aquela crítica que você está fazendo ao clube A, ao clube B, não pareça algo que esteja envolto de emoção, né? E sim de razão. Uhum, uhum. Aliás, sem falar muito juridiquês, mas algo que a gente fala muito na comissão, Henrique, é assim, dentro dessa plataforma, das diversas plataformas que existem para difusão de notícia, o que é imprensa, o que é mídia, né? O que é isso? Quando a gente fala liberdade de imprensa, que é o tema da nossa comissão específica, pois bem, o Sim, que é a liberdade de imprensa, o que é a liberdade de expressão? Como você bem colocou, eu tenho minha rede social, pessoa física. Até quando isso é imprensa ou não? E também sim, querendo se valer, se ele pode ter o seu blog, ter o seu canal, o jornalista, e querer se valer de todas as prerrogativas da imprensa tradicional, o que é muito justo, né? E também ele fala, não, eu também tenho as prerrogativas do meu colega que é de um veículo tradicional, porque eu tenho meu blog, eu visto a camisa do jornalismo, eu desenvolvo um jornalismo, eu só não tenho um grande marca nisso. Tenho linha editorial, tenho os meus princípios, né? Então, isso é uma grande discussão que a gente faz, e sem conclusão alguma, mas o sim, como se dá, né? Até o ponto da liberdade da imprensa, a liberdade de imprensa, as prerrogativas da imprensa, e também quando começa a liberdade de expressão, por simples. Não, sou eu. Né? E dentro da minha liberdade de sim. expressão, é um território que eu posso falar o que eu quero. É realmente um desafio, não só no jornalismo, mas em todas as searas, para entender essa diferença. E também, e tudo aqui, não existe o bônus sem o ônus.
né? Sim. Então, para você ter o bônus de ser um jornalista, ter as prerrogativas dele, você vai ter o outro ônus também. Você vai ter que agir como? Né? Dentro dos Sim. princípios que são estudados pelo jornalista, né? Independente de precisar faculdade ou não, mas você sabe identificar quando algo é feito com profissionalismo, né? E quando é algo muito amador. Exatamente. Henrique, queria falar um pouco sobre um acontecimento da semana passada, um comentário de um esportivo, de um comentarista esportivo, fez ao vivo, né, após o jogo do Santos. Né, foi um comentário, eu não vou dizer infeliz, porque não é só infeliz, é um Sim. pouco mais do que isso. Então, não é só infeliz. Então, assim, esse episódio, semana passada, acontece, é muito reiterado, a questão do racismo, da injúria racial, é algo assim que se vê demais, acho que não só no Brasil. E como que é a tua visão isso do futebol? O que poderíamos avançar disso? O que o jornalismo também tem a contribuir para esse tema? Sim. Bom, primeiro, assim, é importante deixar claro que esse comentário foi feito num programa que ele não é jornalístico, né? Ele é voltado mais para entretenimento e humor, que é feito por torcedores, não por jornalistas. Então, mas acaba que, como trata de futebol, acaba que recai para o jornalismo esportivo, né? Porque acaba que junta uma coisa na outra, mas sempre que a gente tem a oportunidade de separar, eu acho que é importante, né? Mas o racismo, ele, infelizmente, ele ainda é muito presente no futebol, né? Esse comentário, assim, para uma pessoa que tem um grande alcance, mostra bastante, né? Principalmente quando o torcedor ele está emotivo ali, com raiva do seu clube, ele, infelizmente, acaba deixando transparecer o pior que ele tem, né? Então, o racismo continua muito forte no futebol brasileiro. Casos semelhantes acontecem ano após ano aqui, e muito dificilmente assim tem alguma pena mais Pois forte então, para o caso, né? É algo tão presente, né, e tão reiterado, tão repetitivo, e não é algo que não se evolui nisso. Não se evolui, fica sempre nas palavras, né? Acontece um caso, aí no jogo seguinte o clube envolvido nessa situação entra com uma faixa que somos todos contra o racismo e tal. Então eu acho que fica muito na fala, né? Mas a ação mesmo que a gente gostaria de ver contra esses casos, assim, a gente não vê. Então, há alguns anos atrás teve um caso muito famoso no Rio Grande do Sul, de uma torcedora que fez um xingamento ao goleiro do Santos também, né? E o que aconteceu foi que ela acabou dando entrevista exclusiva na televisão, falando que agora eu não posso mais sair de casa, não sei o quê, né? Então, porque eu errei e etc, mas de concreto mesmo não aconteceu nada com ela, apenas só passou vergonha, né, em âmbito nacional, mas punição não teve nenhuma. Ao clube também não teve, algo que poderia ter, para ver se pelo menos os clubes também eles comecem a tomar esse assunto com um pulso mais firme, né? Assim como Perfeito. aconteceu, sim, assim como aconteceu quando os torcedores que arremessam objetos no gramado começaram a trazer problemas para os clubes, aí os clubes sentiram na pele e começaram a agir contra esses torcedores, proibindo-os de voltar ao estádio, por exemplo, tirando o plano do sócio torcedor e tal, porque começou a sentir na pele, né? Então eu acho que tem que ser o mesmo com racismo, né? Então, mas hoje não acontece muito, né? A gente sempre vê casos de racismo, aí ele é condenado na televisão, todo mundo fala isso não pode acontecer e tal. Passou 2, 3 dias, já ninguém mais lembra. A pessoa que cometeu aquela injúria, aquele ato de racismo, continua numa boa, sabe que não vai acontecer nada com ela. Então, eu acho que A nesse impunidade, né? sentido, a impunidade é o maior problema aí nessa história. Uma coalizão entre clubes com esse propósito ou algo mais de um administrativo mesmo das federações que você vê, então, Porque poderia ser uma solução? eu acredito que seria a única solução, né?
as federações, a Confederação Brasileira, né, deveria tirar pontos dos clubes, rebaixar o clube em caso de incidência, multá-los, tirar pontos, enfim, para o clube começar a sentir na pele, para os torcedores começarem a ver que se eles praticarem um ato racista, eles vão estar prejudicando o clube deles, e se eles verem algum outro torcedor praticando esse ato, eles vão denunciar. E tem que sentir isso, né? E serem responsáveis pelos próprios, né? Tem que ter alguma forma. É claro que o crime vai ser de quem o praticou, mas ter uma sanção administrativa, algo que sinta isso. Porque é muito fácil essa situação. Sim, porque quando começar a prejudicar o coletivo, né, o clube dele, todos os torcedores, essa pessoa vai pensar duas vezes antes de fazer isso. Os outros vão se monitorar, né? Os torcedores vão acabar se monitorando para ninguém fazer isso. E isso no âmbito esportivo, né? Mas obviamente também deveria assim no âmbito judicial, não importa se o ato racista ele é praticado na arquibancada de um estádio ou na rua, né? Ele tem que ter uma mesma pena exemplar para as pessoas deixarem isso de uma vez por todas no passado. Né? Uhum. E isso é algo que acontece no mundo inteiro. Na Europa também é muito comum, né? Não é só no Brasil. Sim. Estados Unidos, na Europa, falando de futebol, eu acho que na Europa o racismo é até maior, né? Talvez a Argentina aqui, né? Nossos irmãos também têm um sério problema com cânticos racistas, com provocações racistas, né? Mas na Europa, bastante também. Tem até uma cena que aconteceu alguns anos atrás que ficou marcada, que o Daniel Alves, hoje no São Paulo, mas então jogador do Barcelona, foi cobrar um escanteio e jogar uma banana nele, né? Algo muito comum na Europa. E ele pegou essa banana e abriu e comeu um pedaço, né? Então isso aí ficou bem marcado na época. Então na Europa isso acontece bastante, infelizmente, né? Mas aqui no Brasil também, né? Aqui no Brasil acontece bastante também. Então, às vezes até entre próprios jogadores já ocorreu casos, né? Teve um caso que eu acho interessante também citar, alguns anos atrás, uma partida entre o São Paulo com o clube da Argentina, um jogador do São Paulo, que hoje inclusive trabalha no meio jornalístico, né, como comentarista, o Grafite, trabalha na televisão fechada hoje, e ele foi xingado pelo rival, né, pelo jogador argentino, e acabou a partida, ele fez questão de denunciá-lo, e esse jogador ele foi conduzido a uma delegacia, teve que prestar depoimento, não ficou preso, obviamente, né, e tudo mais, mas já é um caminho, né, porque isso já levanta mais discussão sobre o assunto e tudo mais. Então, infelizmente, o racismo está bem presente no futebol, na sociedade em geral, mas no futebol até mais. E só nos resta esperar que isso um dia acabe e que as autoridades punam essas pessoas de forma mais objetiva, né? Perfeito. Aqui dos comentários tem o do Dr. Francisco Giordano dizendo que você é corintiano, mas o seu pai é São Paulino. Então, de novo, somos dois, porque meu pai, já falecido, mas era um São Paulino roxo. E assim como você, Henrique, ele gostava mais do esporte do que do São Paulo. Porque ele era totalmente fair play. Meu pai era um cara extremamente fair play. E eu também me virei corintiana muito pequena, mas na época do Sócrates, né? Então, lá nos idos de 80, que eu fiz essa mudança, a ovelha negra lá da minha família, né? Aqui temos um outro comentário muito interessante, quer dizer, fazer a punição do clube, não é transferir do indivíduo para o coletivo, é um fato. E por isso que eu acho que assim, é como dosar, porque as situações que, veja só, em qualquer empresa, situações que não sejam compliance, você não vai responsabilizar por um crime, senão você pode transferi-lo aquilo como uma questão ética, mas que traga alguma forma de punição. Né? Hoje, ao meu ver, as entidades, seja clube, né, seja mesmo de empresas, ela tem uma responsabilidade social muito grande. Quer dizer, qual é o papel? Ela tem princípios. Então, dentro daqueles princípios, ao meu ver, né, caberia aos clubes ter uma colisão sobre isso, quer dizer, eles têm que fazer um memorial de entendimentos sobre o que é aceitável, o que não é, ou quais são as consequências daquilo, né? Distribuir isso
E a ideia não como a gente faz em empresa, né? A gente treina Sim. funcionário para seguir o código de ética, e se não seguiu, a gente pune o funcionário, porque aquela punição vai chegar na empresa. Então, não tem porquê num ambiente que é controlado de um jogo, que você compra um ingresso, que as pessoas que estão lá jogando, além de seus direitos individuais, são esportistas profissionais, não têm seus direitos respeitados. É assim a minha visão, né? Totalmente jurídico, mas trazendo a responsabilização, não tem território neutro. Né? E hoje, cada ato tem que ter as suas consequências, e não só necessariamente esperando que o judiciário dê conta de tudo, porque ele não vai dar conta de tudo. Né? Uma coisa que a gente tem que pensar, agora falando como bem advogada, é esperar que o Poder Judiciário dê todas as respostas. Muitas questões de infração ética você resolve com investigação, com pontuação, né, trazendo questões administrativas que são muito eficientes, são céleres, porque a resposta vem rápido, vai vir na próxima partida, no próximo campeonato, e isso faz com que realmente você tenha aí o cumprimento, né, da norma. Sim, a ideia não é transferir a culpa do individual para o coletivo, né? Não foi esse o intuito do comentário. Mas o clube, como organizador da partida, né? Como é o clube que está levando aquele torcedor para o estádio. Então, o clube ele precisa assumir uma responsabilidade social que ele tem, né? Então, a partir do momento que ele for punido também, ele vai começar a olhar com outros olhos essa situação. Ele mesmo pode punir o torcedor do time dele praticou um ato racista, perde o direito de ir no estádio, perde o plano de sócio torcedor. Então acho que a ideia é essa. A ideia é trazer o clube para o assunto, fazer o clube perceber, nem que seja na marra, né, a importância de combater esses atos. Perfeito. Achei isso que nós conversamos antes, acho que isso é perfeito, esse ponto que você abordou, dessa responsabilização, e que não pode ficar só levando uma faixa no jogo seguinte. Né? Sim. Nós estamos num momento que a sociedade não pode aceitar só discurso vazio. Precisamos ter uma evolução maior. Um ponto também que sempre vem à tona nessa discussão de esporte é a participação das mulheres. Né? E vou dizer por mim, quando nós escolhemos esse tema, jornalismo esportivo, eu vou te dizer, né, até com a Daniele, que é a nossa secretária de comissão, eu falei assim, para esse ponto específico, muito interessante ser uma mulher da comissão a contracenar. Para cada vez mais a prática ser mais importante que o discurso e mostrarmos que as mulheres estão dentro do esporte, seja como atividade econômica, como lazer, como hobby, como prática. Eu gosto de assistir, eu gosto de jogar, eu gosto de investir, enfim, independente da posição que esteja, que é algo, um território que é aberto a todos. Né? Agora, quando a gente fala em esportes e mulheres, já tem sempre um ponto de atrito. Quando fala em futebol, a nossa percepção e os fatos mostram que é muito maior. Né? Como é o cenário hoje? Como você enxerga o cenário hoje, Henrique? Bom, o que a gente falou dos jornalistas serem atacados, né, nas redes sociais por conta de uma opinião e tal, com as mulheres jornalistas é muito pior, né? As críticas às mulheres jornalistas no âmbito esportivo sempre começam com o fato dela ser mulher, né? Então, você não vê alguém fazendo uma crítica a um jornalista homem falando, o que esse homem pensa que sabe sobre futebol. Mas você vê comentários falando que essa mulher acha que entende futebol. Então, isso aí já denota assim, o machismo na crítica, né? Então para a mulher é muito mais difícil, né? Trabalhar com futebol, com certeza. Elas estão ganhando espaço nos últimos anos, assim, na televisão, em vários canais. Hoje temos mulheres narrando partidas, assim, num número, assim, infinitamente menor do que os homens, é verdade. Mas já é um primeiro passo. Já tivemos mesa redonda só de mulheres durante a última Copa do Mundo, eu me lembro. Hoje as mulheres também estão mais presentes, as mesas redondas estão mais mistas, digamos assim, mas os comentários delas são sempre mais criticados. Isso qualquer pessoa que acompanha futebol nas redes sociais, que acompanha os jornalistas, os comentaristas nas redes sociais, sabe disso.
É bem mais É um difícil para território elas. muito difícil de avançar, Sim, né? sim. E isso que a gente está falando da jornalista mulher que trabalha no estúdio, né? Porque também tem as que cobrem o futebol ali no campo, as repórteres de campo, né? Que essas sofrem mais ainda. Temos árbitras, bandeirinhas também, que trabalham no meio do futebol, que também estão ali dentro do campo, que sofrem bastante também. Então, ainda é um caminho assim difícil, né? Então, infelizmente, porque a pessoa que entende de futebol ou de qualquer outro assunto, ela entende porque estudou, porque acompanha esse assunto e tal, e não por ser homem e mulher. Mas tem Exato. muito disso ainda, tem muito, até se você levar em consideração a modalidade feminina, né, do futebol, É é vista ainda de uma forma muito, uma muito, subclasse, né? sim, sim, é comum você ver gente, inclusive às vezes até alguns jornalistas homens, viu, falarem que o campo tem que ser menor, que a bola tem que ser mais leve, que o gol tem que ser menor, enfim. É uma pena, né? Porque eu penso assim, né? Eu como um amante de futebol, por exemplo, eu adoro acompanhar o Messi jogar, eu adoro acompanhar o Cristiano Ronaldo jogar, né? Para falar nomes estrangeiros, para Uhum. não me comprometer. Então, se a gente tivesse um futebol feminino tão forte como o futebol masculino, eu teria o dobro de jogadores que eu gostaria de acompanhar, eu teria o dobro de partidas legais para assistir. Então, eu acho que todo mundo só teria a ganhar, né? Então, hoje, Sim, assim, quem o gosta do futebol menino, esporte, né? sim, não importa se é homem ou mulher. Você vê no vôlei, por exemplo, o vôlei feminino é muito forte, assim. Eu não acompanho muito vôlei, mas tem um espaço bem maior e me parece um esporte bastante próximo, assim, do que os homens praticam, né? Então, acho que o futebol seria legal também. Mas eu acho que, infelizmente, estamos longe disso. Eu também acredito, assim, a percepção é que ter uma comentarista, uma narradora, vamos pensar num jogo de futebol acontecendo, uma narradora mulher, não homem. Então, assim, algo que não vejo o espectador confortável numa situação como essa. Eu Sim, vejo isso muito longe, muito longe. sim, Então, e algo, e com muito assédio, né? Porque se fosse as situações podem ser dentro da normalidade, dentro da acomodação de mercado, mas é algo que acaba afugentando pelo assédio, né? Pela sim, diminuição. Então, isso que é tão pernicioso para a imprensa feminina. Aliás, nesse ponto aqui, acho que cabe. Primeiro, eu esqueci de agradecer, o Paulo Feus apoiou nossa live hoje. Obrigada, Paulo. E acho que cabe aqui depois um novo papo, trazendo esse tema com a Comissão das Mulheres também, como uma forma de apoiar, para falarmos também com jornalistas mulheres que tenham esses casos. O Henrique, com essa posição super aberta, fazer um debate igualitário. Né? Vamos sim, promover novas iniciativas nesse sentido, precisamos fomentar essa discussão, não deixar isso passar, é assim, né? Já foi, não. Temos nosso papel e a nossa responsabilidade para trazermos. Né? sim, Aqui sim, tem o comentário sobre o que nós estávamos falando, do envolvimento do clube em situações racistas, se não seria uma forma de autuação solidária ao invés de transferência. Exatamente. Né? Você acaba sim, envolvendo, perfeito, é uma atuação solidária. Quer dizer, é claro que o agente, a pessoa, vai ter a responsabilização pessoal dela, mas também o clube solidariamente sendo responsabilizado pelo ato do torcedor. Né? Perfeito. sim. É isso mesmo. Aliás, mandem sugestões, dicas de conversa, fiquem à vontade, quem está acompanhando ao vivo. Agora, todo o conteúdo vai para a IGTV do Insta, fica muito melhor, que depois podem assistir, mas quem está ao vivo, mandem perguntas, mandem temas que a gente queira conversar. Tem um ponto, Henrique, que assim, eles até se misturam, porque a gente vê tanto no Brasil e também para clubes menores, né? Assim como o artista, eu vejo muito isso de perto, né? Assim como o artista, o futebol também é um sonho, né? De mudança de vida, de classe social, de uma camada enorme de pessoas que não vão ter condições de ter uma ascensão social pelo estudo, pelo trabalho, que é algo muito, pode ter a oportunidade, mas é algo que se construir um passo muito mais lento.
E quando fala em celebridades, né, então os grandes blogueiros ou jogadores de futebol, também é uma oportunidade desse crescimento, né, dessa exposição. Então é o sonho de tanta gente, e com isso sempre tem os aproveitadores, né? Seja aqui para uma carreira aqui, e também situações de clubes que chamam, brasileiros que vão para fora e são abandonados. Você pode contar um pouquinho desses pontos para a gente? Certo. Acontece bastante, né, aqui no Brasil, em países menos desenvolvidos, né, aqui na América do Sul, por exemplo, acontece bastante. Aquele menino de cidade pequena, principalmente, que tem o sonho de ser jogador de futebol, e acaba que um falso empresário entra em contato com ele, fala que ele joga bem, que ele tem a chance de virar uma estrela e tal, procura os pais, coloca toda aquela ideia na cabeça da família da criança e de repente fala que vai levar ele para fazer teste num clube, numa capital brasileira que seja, e fala que para isso precisa de um dinheiro para levar, etc. E acaba assumindo com esse dinheiro. Às vezes chega a levar essa criança para essa cidade a abandona lá. Isso acontece bastante, né? E quando o jogador já é profissional, está em começo de carreira, principalmente, e não tem um sucesso, digamos assim, também acontece deste jogador ser procurado por falsos empresários, com promessas de time na Europa. Você vai para um time menor lá, mas aí você se destaca, e na Europa é euro e tudo, vale a pena e tal. E acaba também pedindo dinheiro para viabilizar essa viagem até a Europa, para acertar com o time, e aquele jogador, muitas vezes com pouca instrução, né, ele acaba vendo o sonho de mudar de vida, da sua família, ele acaba aceitando, e também acaba viajando para a Europa, ou enfim, para onde quer que seja, e acaba sendo esquecido lá. O empresário some, o dinheiro nunca mais aparece, e ele simplesmente não tem o auxílio de ninguém para conseguir voltar. A sorte dele é se o caso ganhar notoriedade, porque aí talvez ele consiga auxílio de alguém, né, para conseguir retornar ao Brasil, mas muitas vezes a dificuldade é imensa para conseguir, e aí tem que fazer um esforço gigantesco com a família para juntar mais dinheiro novamente para conseguir trazê-lo de volta. Então, isso é bastante comum no futebol, já não é de hoje, né? Continua sendo muito comum. Continua. Sempre ouvimos essas histórias e continua acontecendo. Continua acontecendo, infelizmente. E a gente não tem nada que auxilie esses jogadores, assim, né? Como que eu posso dizer? Uma forma de controlar melhor, né? Porque hoje a gente tem as nossas federações, a nossa confederação, ela tem um controle do jogador profissional que tem um contrato com o clube, por menor que seja, mas ela não consegue controlar aquele rapaz ou aquela menina que querem se tornar profissional e acabam caindo nesse golpe. As federações e a confederação não tem como acompanhar. Deveria, talvez entre países, ter alguma norma que, se uma pessoa sair de um país para ir para outro com o intuito de jogar futebol profissionalmente, tem que ser avisado as confederações dos dois países para que tenha um acompanhamento melhor, para saber quem é que está levando. Possa contar com esse auxílio, né? Se necessário. Exatamente. Ter um controle que está lá. Porque aqui no Brasil nem o diga, e muitas vezes as autoridades estão longe mesmo dessa pessoa explorada, vai caber correr atrás do prejuízo, mas no exterior fica à míngua, sem recurso, passa fome, os relatos são assustadores. Pesados. Sim. São muito pesados. E por envolver uma viagem internacional, seria possível um controle desses expatriados, né, desses esportistas, afinal estão indo profissionalmente para o esporte. Sim. E o esporte é algo que representa muito o país. A gente não pode tirar nunca isso da visão. Né? Acho que tem um interesse público relevante nessa hora. Sim, o futebol talvez seja uma das maiores marcas do Brasil, né? Sim, apesar de hoje o nosso
essa seleção, não ser a mais forte, não estar assim entre as mais fortes do mundo, mas continuamos sendo conhecidos como país do futebol, né? Então, deveríamos ter um controle maior sobre isso aí, porque infelizmente acontece bastante ainda, e não tem nenhuma perspectiva de melhorar isso não, infelizmente. É. E nem é tão complicado, né? Uma federação, uma confederação ter este controle, assim, Sim, manter isso, né? Não é tão difícil, sim. não seria tão complicado. Eu acho que se as confederações dos países e as confederações dos continentes também, se elas tivessem um contato mais próximo umas das outras, eu acho que facilitaria bastante, né? Para que pelo Sim. menos diminuísse esses casos, né? Uhum. Mudando aqui de tema, porque o horário vai passando super rápido e tem vários pontos que eu acho que eu gostaria de trazer. Se discute muito a questão do modelo clube-empresa. Né? O que está em jogo nesse modelo clube-empresa? É uma solução para o Brasil, né, os clubes assumirem terem esse perfil de empresa? Isso seria uma solução? Ou existem exemplos assim em outros países, né, mas nem todos são, pelo menos a experiência mostra que nem todos foram muito produtivos. Como que você faz essa análise, Henrique? Certo. Eu vejo assim com um pouco de otimismo e um pouco de preocupação misturada, né? Eu acho, se a gente levar em consideração as administrações dos clubes brasileiros, né? Isso de todos praticamente, não são das melhores, né? Sempre temos presidente, diretoria que deixa o clube endividado, depois de 4 anos sai para entrar o próximo, que endivida mais ainda o clube, sai, entra o próximo, e aí vira uma bola de neve. E eles vão embora sem nenhum tipo de responsabilidade, né? Então, eles gastam mesmo, de qualquer forma. Então, talvez você trazer um modelo empresarial para os clubes, isso diminuiria, né? Porque aí, quando estamos falando do nosso próprio dinheiro, né? Aí a pessoa já ia ter uma atenção maior, já ia pensar 2 vezes antes de cometer alguma loucura. Então, por esse lado, eu vejo assim como muito positivo, né? A gente tem aqui no Brasil alguns modelos para o futebol vir empresa, né? Algumas propostas, digamos assim, diferentes. Temos diferentes modelos, né? Eu acho que talvez hoje o mais famoso seja o Botafogo do Rio de Janeiro, que está já há algum tempo já tentando viabilizar essa mudança, né, para Botafogo SA, mas esbarra em muita burocracia e muita resistência dos torcedores. Temos também aqui em São Paulo, né, o Bragantino, que foi adquirido por uma empresa e de primeira teve muito ganho esportivo, porque rapidamente saltou para a Série A do futebol brasileiro, algo que o Bragantino não disputava já, se eu não me engano, desde o começo dos anos 2000. Então valeu por esse lado, mas por outro lado, o torcedor precisou assistir o seu clube de coração perder a identidade. O clube mudou as cores, mudou o escudo, mudou tudo, né? Então temos esse lado também. Enfim, eu acho que naturalmente esse será o caminho, né? Nem que pode ser que demore muitos anos ainda, porque precisa ser estudado com calma, né? Você não pode pegar um clube com Flamengo, Corinthians, com milhões e milhões de torcedores e transformá-los em empresa do dia para a noite sem um estudo mais aprofundado. Mas eu acredito que no futuro teremos isso sim, né? Na Europa a gente tem alguns casos alguns casos diferentes, por exemplo, tem muito clube lá que tem dono, né? Um É, bilionário vai e compra o Itália, clube. né? Na Inglaterra tem bastante também, muito clube que tem dono. Na França, o próprio Paris Saint-Germain, o clube do Neymar, ele tem dono, né? Então, eu tenho um pouco de medo nesse formato, né? Porque a partir do momento que a pessoa é dona de algo, ela pode fazer o que ela quiser, né? Então, ela pode mudar as cores do clube, mudar distintivo, talvez até mudar o nome, não sei. Acho pouco provável que algum bilionário investisse um dinheiro altíssimo num clube para fazer isso,
mas pouco provável, né, ainda é provável, né? Então eu Sim. tenho um pouco de receio nesse sentido. Então eu acho que tem que ser um assunto bastante estudado por pessoas que entendem deste assunto, né? Com propostas diferentes, com pessoa que defenda, pessoa que não defenda, para chegarmos Sempre num o denominador amplo comum. debate. Sim. Mas eu Mas acho você que vai ser acha o que é caminho algo que natural. vai caminhar, né? Mesmo que não Sim, seja sim. um modelo definitivo, exatamente como tem fora, mas que deve evoluir alguma coisa nesse sentido. Deve. Em algum momento eu acho que teremos isso. Se não chegarmos ao modelo empresarial de fato, acho que pelo menos os dirigentes eles têm um pouco mais de responsabilidade com as finanças dos clubes, né? Que eles respondam por eventuais problemas financeiros, por rombos, etc. Algo que hoje, assim, dificilmente acontece. Uhum, perfeito. E agora, caminhando aqui para o final, vamos falar um pouco do momento atual, pandemia, isolamento social, suspensão dos campeonatos, retorno aos poucos. Um Sim, ponto, Henrique, que a gente pensa é se o retorno da forma como está vindo, campeonatos, né, muito próximos, um tempo curtíssimo para os atletas se prepararem, se isso não causa, né, não serão extenuados nesse momento, saírem de um isolamento, mesmo que mantenha um ritmo, e indo para competições repetitivas, intensas. Como você analisa? sim. Nesse primeiro momento, que o futebol voltou foram os campeonatos regionais, né? Então, o volume de partidas acabou sendo um pouco menor. Mas agora vamos começar com o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, campeonatos continentais. Então, mais de um campeonato ao mesmo tempo, né? Então vai ser muito mais atenuante para os jogadores. Hoje, por lei, um time só pode jogar 66 horas após uma partida, né? E tem gente já querendo diminuir esse período para 48 horas, algo que eu acho preocupante e pode trazer sérios problemas para os jogadores. Problemas físicos, eu diria, né? E problemas com o coronavírus, inclusive, porque Também. num país continental como o Brasil, em que o time ele joga domingo em Porto Alegre e quarta-feira no Ceará, ele vai precisar viajar bastante, ele vai estar viajando o tempo inteiro, de hotel para hotel, dentro de avião, enfim. Então a chance dele ser contaminado é maior. Você não vai conseguir ter um controle, porque hoje a gente tem, por exemplo, o Corinthians, desde que o futebol voltou, ele está confinado, digamos assim, né, os jogadores de comissão técnica, no hotel do clube, sem contato com outras pessoas, então isso facilita para não termos o vírus se espalhando por aí. Mas a partir do momento que voltar os campeonatos nacionais e continentais, não vai ter como isso acontecer, porque eles vão viajar o tempo inteiro, vão Sim, a estar em avião o tempo viagem, é inteiro. claro, toda a estrutura Sim, do campeonato. sim. E você não vai manter também o jogador para sempre dentro de um hotel, né? Em algum momento você vai ter que liberá-lo para ir para casa, ver sua família, e ele pode, infelizmente, acabar Daí levando já temos algum. dezenas de pessoas de famílias diferentes, Sim. né, Então tem que tomar cuidado com isso. compartilhando. Então acho que a gente tem que tomar bastante cuidado, mas de qualquer forma, né, hoje a gente já vê, por exemplo, comércio abrindo, outros setores abrindo, então não faz sentido se esses setores possam funcionar, que em tese eles causam uma aglomeração muito maior, né, e de pessoas menos assistidas do que os jogadores, que contam com um departamento médico ali e exames o tempo inteiro. Então é um caminho natural. Então é torcer para que nada de ruim aconteça, né? Mas o que me Sim. preocupa assim bastante também é esse fato de quererem diminuir para 48 horas o intervalo de uma partida para outra, porque estamos falando, principalmente Extremamente, um falando do. esporte muito desgastante, não? Sim, sim, e principalmente no futebol de alto desempenho, assim, os principais clubes, digamos assim, é, envolve cifras milionárias, são jogadores que chegam a custar mais de 1 milhão por mês para o clube. E se ele eventualmente sofre alguma lesão que tem que ficar 6 meses a um ano parado,
o clube continua pagando esse salário sem tê-lo em campo e não vai ter nenhuma assistência em relação a isso. Então, todo aquele investimento feito para trazer um jogador pode acabar pode acabar desaparecendo por conta de uma lesão ocasionada pelo curto período de descanso nos músculos do atleta, né, que é um esporte de alto desempenho. Então isso me preocupa bastante. Eu acredito que, apesar dessa discussão, isso não vai acontecer. É um bom ponto. Sim, eu acho que vamos manter as 66 horas, mas a conferir, né? Não tem como ter certeza. Uhum. E sobre o retorno para ter, né, o retorno dos campeonatos, o que está sinalizando de termos nesse retorno aos jogos, os protocolos de atendimento ao isolamento, à Covid? Os protocolos eles estão sendo seguidos à risca, digamos assim, né? Hoje, porque o jogador, antes da partida, ele faz o teste para saber se ele está com o coronavírus ou não, ele se mantém afastado, dentro do campo, do campo que está acontecendo a partida, só jogadores e técnico podem ficar sem máscara, todo o resto da comissão, jogadores reservas, quarto árbitro, todos têm que ficar de máscara. Então, assim, estamos falando de um estádio, né? Então é um ambiente aberto, né? Ventilado. Uhum. Então, eu acredito que com todos os cuidados sendo tomados, a chance de algum problema é menor. Mas é como eu falei, isso porque a gente está vivendo agora campeonatos estaduais. Aqui em São Paulo, por exemplo, todos os jogos foram transferidos para a capital aqui, para a região da capital, né? E mais no interior já não teve mais jogos para termos menos viagens, né? E agora com a volta do Brasileirão e Copa Libertadores, os clubes vão ter que viajar mais, inclusive indo de um país para o outro. Então eu acredito que aí já o risco vai aumentar. Perfeito, perfeito. Já indo para nosso fechamento, temos aqui, aproveitando sobre o futebol feminino, os comentários que não tem a mesma cobertura do masculino, realmente é um fato, né? A imprensa geral não deveria ajudar no balanceamento desse espaço? Bem, eu já respondo de pronto, sem dúvida nenhuma, acho que até por obrigação, né? Porque isso também, hábito, assistir, aí eu vou falar agora, conhecendo um pouco o mercado de TV, televisão é hábito, então você também desenvolve o hábito nas pessoas. Se você não assiste, você não acompanha, você não sabe, você não está engajado naquilo. À medida que você tem a exposição, que você faça daquilo um programa, isso vira um hábito também. Então é extremamente importante, sim. Sim. Mas eu acho que isso teria que ficar mais a cargo dos grandes veículos, né? Porque, assim, por exemplo, no Jornalismo Futebol Clube, sempre que possível, trazemos informações sobre o futebol feminino, né? Mas não temos meios financeiros nem pessoal para acompanhar de perto, né, o que está sendo debatido, o que está acontecendo no futebol. Agora, os grandes veículos, eles podem mandar repórteres, enfim, fazer uma cobertura um pouco melhor, mas também temos que contar com a compreensão do público, né, que tem que, principalmente nesse começo, dar caso aconteça, né, tem que dar um suporte aí, acompanhar e prestigiar as meninas, porque elas merecem, né? Sim, tanto o público quanto o patrocínio, porque uma coisa vai seguindo a outra. Sim, exatamente. Aqui também tivemos o comentário sobre muito triste para os jogadores dessa situação de exploração fora, sem assistência, realmente é lamentável e temos muito a fazer, acho que são pontos que podemos sim contribuir para esse combate a essa exploração. Bem, Henrique, a hora passou tão rápido, nós estamos aí para o final e o Instagram fecha automaticamente, então eu não quero deixar de fazer o meu agradecimento para que a gente possa encerrar de uma maneira espontânea. Sim. Já apareceu aqui, são 20 segundos para a finalização. Muito obrigada por ter aceito esse bate-papo.
a imprensa, o jornalismo esportivo é extremamente importante dentro do tema. Quando tiver outros, e também quem está nos assistindo tiver proposições a fazer, tragam para a Comissão de Liberdade de Imprensa. É um assunto muito importante.